pessoal, hoje eu vim falar com vocês sobre o nosso tempo com Deus, sobre desacelerar, porque se você parar para analisar quanto da nossa vida a gente tira para ficar com Deus, nós estamos tão acelerados, tão correndo com tudo, né? A nossa vida parece que o tempo é tão curto, um dia de 24 horas não chega para tudo que a gente tem que fazer. Então eu venho aqui falar contigo, desacelera, tira o pé do acelerador, para um pouquinho, refreia um pouquinho a tua vida para poder te dar mais tempo para ficar perto de Deus, para poder tirar um tempo para você, não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida física. Nós precisamos muito ter um tempo de qualidade, um tempo de descanso, de sossego, porque é tudo tão acelerado, não dá tempo para nada e a gente faz tanta coisa e não faz nada e no fim a gente fica esgotado, não é? É trabalho, vida, corrida, filhos, marido, esposa, e tudo que a gente faz demanda tanto tempo, parece que nós fazemos tudo para todos e muitas vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmas. A gente faz tantas coisas e a gente nos deixa de lado, muitas vezes a gente não se cuida, às vezes acaba adoecendo porque não tem tempo pra gente. O nosso trabalho é importante, é sim, é muito importante, mas e a nossa vida com Deus? Você já parou para pensar? A nossa vida com Deus é muito mais importante do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Então, você já parou para pensar nisso? Porque se a sua vida não estiver bem com Deus, o teu trabalho não vai bem, a tua família não vai bem, as tuas finanças não vão bem, o teu dinheiro nunca chega. E o que é uma vida com Deus? Vida com Deus é relacionamento, é intimidade. Você já viu um relacionamento amoroso, um relacionamento de pais e filhos, onde não há intimidade, onde não há cuidado? Nenhum relacionamento dá certo se não tiver investimento. Você precisa investir tempo nos teus filhos, você precisa investir tempo na tua família, no teu marido, porque senão o relacionamento não dá certo. Se você não investir tempo de qualidade no relacionamento, os casais se separam, pais e filhos acabam por se odiar. E é assim a nossa vida com Deus. A gente tem que investir tempo de qualidade para tirar com Deus. Cuide do seu tempo com Deus, assim como fez Maria, lá naquela passagem que fala sobre Marta e Maria em Lucas 10, do 38 ao 42, que nos diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho entrou numa aldeia certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-de, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui nessa passagem nos diz que Marta estava atarefada demais, ela estava afadigada com tantos afazeres, ela cuidava de tudo e de todos ao redor dela, e ela não percebeu o melhor que ela podia fazer era se dobrar aos pés de Jesus, era ficar de joelhos ao lado do Pai, ouvindo os ensinamentos do seu mestre, coisas que nós não temos mais hoje. Nós sim temos, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, nós temos acesso direto a Ele, porém nós não temos mais Ele aqui em presença física do nosso lado, para nós nos deleitarmos com as suas palavras diante da tua própria boca. Pense em que Marta perdeu, se atarefando com tudo em volta da casa dela. Ninguém jamais pôde tirar de Maria o que ela aprendeu naquele dia diante dos pés do Senhor, o que ela ouviu do próprio Mestre Jesus. E eu sou exemplo disso, eu sei que é muito difícil tirar tempo para ler a Bíblia, parar para orar. É claro que a gente deve, mas é muito difícil a gente conseguir parar e tirar um tempo para isso, né? Com tantas coisas que nós temos no nosso dia a dia, então é complicado a gente parar, é sim, mas a gente deve se esforçar, porque nós temos tantos homens e mulheres que são exemplos disso,
né? Em 6 anos da minha caminhada de fé, você me pergunta se eu já li a Bíblia toda? Eu não consegui ler tudo ainda. É uma vergonha? É. E não é, porque a gente tem tantas coisas, mas sim a gente deveria se esforçar mais, muito mais, para que a gente pudesse aprender mais da palavra de Deus, porque é só nos enchendo da palavra, é só nós nos aprofundarmos mais, assim a gente vai tendo mais fé, mais sabedoria, nos aproximando mais de Deus dessa forma. E quando nós não lemos, nós acabamos por ficar vazios. E além de ser ruim, é a verdade, pois o nosso tempo está ficando cada vez mais escasso, a nossa vida cada vez mais corrida, mas nós devemos nos lembrar de Deus, pois é Ele que nos proporciona tudo que nós temos, tudo que nós vivemos. E por isso nós não podemos nos esquecer e tirar tempo para Deus, um tempo com Deus, pois, como eu disse antes, tudo vai bem com Deus, tudo vai bem na nossa vida. Claro que não é sempre um mar de rosas, pois Jesus bem disse em Mateus 6:38, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nunca se esqueça disso, porque busque a Deus e de certa forma as coisas vão começando a entrar na tua vida, vão começando a se ajeitar, se organizar, de certa forma que você só tem a dizer foi Deus, não tem outra coisa, porque as coisas de Deus são maravilhosas e são inexplicáveis. Não tem outra coisa, você não vai conseguir fugir da vontade de Deus. E era isso que eu tinha para falar com vocês. Que Deus abençoe vocês e fiquem muito bem. Maravilhosa semana para vocês e até a próxima.